Atenção, presidente Lula, é isso? Acabei de receber informação aqui em minha ouvida. Breaking news aqui na CNN. Vamos ouvir, 11 horas, 21 minutos. É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. Porque nós não fizemos opção para ser pobre. Aliás, ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de se vestir mal, ninguém gosta de comer mal, ninguém gosta de morar mal. Ou seja, todos nós nascemos para ter acesso a tudo aquilo que a gente produz. Então, quando a gente fala em investimento em educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Eu fui trabalhador sem profissão e sei o que era sair de manhã com a carteira profissional no bolso, de porta em porta de fábrica pedindo emprego. E quando o chefe do Departamento de Relações Humanas pegava a carteira da gente e descobria que a gente não tinha profissão, ele devolvia a carteira fechada e não falava mais nada. Obrigado, não temos vaga. E você ia na outra fábrica, a mesma coisa. Quando você tem uma profissão, que está registrado que você tem uma profissão, e você chega no lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente as pessoas vão pedir um currículo para você e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação, essa é a importância de um curso técnico, e é por isso que nós vamos fazer mais escola técnica nesse país, sobretudo para que a gente seja cidadão de primeira classe. Uma pessoa, eu digo para todo mundo, eu queria que vocês gravassem isso, para vocês nunca esquecerem. Eu sou filho de mãe e pai analfabeto. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a aprender uma profissão. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão, a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa. E a minha primeira casa, não pense que era uma casa grande, era uma casa de 33 metros quadrados. No Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo, Rua Maria Azevedo 273, a casa está lá ainda, ela foi vendida, era 33 metros quadrados e morava Lula, Marisa, a Noninha, que era mãe da Marisa, 3 filhos e 2 cachorros, numa casa de 33 metros quadrados. Ora, se eu que passei por tudo isso, se eu que saí de Pernambuco em 1952, agarrado no rabo da saia da mãe, para não morrer de fome, num pau de arara, com um saco de farinha e rapadura dentro comendo e tomando água barrenta do Rio São Francisco, virei presidente da República. Imagina se vocês estudarem bem, conseguirem se formar, o que vocês podem ser desse país. E para a mulher tem uma coisa mais importante e mais valiosa. Para a mulher tem uma coisa mais importante e valiosa nesse momento histórico, em que a questão de gênero ganha uma dimensão extraordinária. A formação da mulher é uma coisa muito importante, porque normalmente a gente ouve dizer, a gente lê, a gente assiste na televisão, a gente vê na internet, muitas vezes uma mulher passa necessidade, sofre com o seu companheiro, é violentada dentro de casa, é agredida, e ela não toma uma atitude porque ela não trabalha fora de casa, ela não tem uma profissão, e ela fala, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho 3 filhos, ele tem que me dar comida. Eu vou contar uma história fantástica. A minha mãe, com 8 filhos pequenos,
em 1956, ela teve coragem de largar do meu pai, com 8 filhos, e ela nunca mais voltou para casa, e ela criou os 8 filhos. Ela tinha uma coisa que nós precisamos ter, é dignidade e coragem de ter atitude, para a gente não ficar refém de ninguém, sob hipótese alguma. Mas a coisa mais importante na educação é que a mulher, tendo uma profissão, ela vai ter o espaço de disputar trabalho no mercado de trabalho, fora de casa. Porque a mulher não nasceu só para fazer trabalho doméstico. A mulher nasceu para fazer o que ela quiser fazer. E trabalhar fora de casa é uma oportunidade. Trabalhar fora de casa é uma oportunidade. Muitas vezes, eu era presidente do sindicato de São Bernardo, eu ia em fábrica, Gleice, que tinha muita mulher. E aquela mulher trabalhava numa linha de produção, num trabalho pesado. E eu perguntava, me diga uma coisa, por que você prefere trabalhar nessa fábrica das 7 da manhã às 5 da tarde e você largou de trabalhar como empregada doméstica? Ela falava, ô Lula, é que ser empregado doméstico não tem uma importância muito grande na vida da gente, a gente não é sempre bem tratada. E a gente faz o serviço repetitivo todo dia. É todo dia limpar banheira, é todo dia limpar a cozinha, é todo dia limpar pia, é todo dia limpar prato. E a gente limpa e suja outra vez, a gente troca a roupa das crianças e suja outra vez. Ou seja, é uma rotina que dura a vida inteira. E trabalhar fora, a gente muda, a gente pega um ônibus, a gente conversa, a gente vai no banheiro, 3, 4 meninas para conversar. Ou seja, a gente tem mais liberdade. E mais importante, quando a mulher tem uma profissão, que ela tem um salário e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver com nem um homem que não goste dela, ela não vai viver por necessidade, ela não vai viver por dependência, ela vai viver a vida dela e vai morar com alguém se ela gostar desse alguém. Ela vai ter a opção dela, ela vai escolher, ela vai fazer, não vai ficar dependente. Eu preciso do meu pai me dar R$5 para comprar um batom. Eu preciso do meu pai me dar R$10 para comprar uma calcinha. Eu preciso de me dar não sei das quantas para comprar tal coisa. Não, quando a gente precisa, a gente perde a independência da gente. O que é importante é que você estude, tenha uma profissão e ande de cabeça erguida na rua, porque mulher não é inferior a nenhum homem e muitas vezes é mais competente, é mais inteligente e tem muito mais coragem que o homem. Essa que é a vantagem, sabe, de estudar. Essa que é a vantagem de aprender uma profissão. Por isso eu tomei uma decisão desde 2003. É proibido no meu governo, é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia. O que é gasto é você ter que gastar fortuna para combater a droga, o contrabando, o crime organizado. Isso é gasto. Mas educação, formar os nossos filhos, formar nossas filhas, dar tranquilidade aos pais dentro de casa, porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Não sei se vocês já conversaram com os pais de vocês, mas se vocês conversarem com o pai ou com a mãe de vocês, vocês vão perceber que a coisa mais valiosa, a coisa mais sagrada, a coisa mais importante que eles querem deixar de herança para vocês é a formação profissional de vocês. É o curso de vocês, é um Instituto Federal, é uma universidade, é a liberdade que vocês vão conquistar com uma formação para homem e para mulher. Por isso, não percam essa oportunidade.
Por isso nós tiramos o pé de meia. Eu até pus uma meia aqui para mostrar que eu estou com o meu pé de meia aqui, ó. Para mostrar que eu sou corintiano, eu mostro logo a minha meia aqui. Ou seja, o pé de meia é a forma que o Camilo encontrou, junto com o pessoal da educação desse país, para que a gente evite que meninos e meninas de 13, 14, 15 anos desistam da escola porque tem que trabalhar para ajudar o pai. Ou seja, então a gente está criando o pé de meia, vai ter uma poupançazinha pequena. Muita gente me diz, mas o Lula agora está dando dinheiro, além de dar dinheiro para pobre, para outra família, além de dar casa de graça para quem ganha nada, agora vai dar dinheiro para estudante. Vamos dar. Vamos dar porque nós queremos que vocês estudem e que vocês sejam motivo de orgulho do pai e da mãe de vocês. Nós queremos que vocês deem para o pai e para a mãe de vocês, muitas vezes aquilo que vocês não conseguiram receber deles, porque eles não tinham condições de dar a vocês. Então, talvez por isso, talvez pelo fato de eu não ter diploma universitário, é que eu gosto tanto de educação. Porque eu fiz quase que uma profissão de fé. Eu quero que os filhos dos trabalhadores tenham aquilo que os filhos da elite têm. Eu quero que o filho do pobre tenha o direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia, possa ser médica, pode ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, socióloga, pode ser filósofa, se o que ela quiser. É esse país que nós estamos construindo. E para vencer, vocês sabem que a luta não é fácil, porque tem muita gente nesse país acostumado a que o dinheiro todo da nação vá só para uma parte da população. O restante, se passa fome, não tem problema. O mundo é tão ingrato, que a gente hoje percebe que tem 735 milhões de pessoas que vão dormir toda noite com fome. 735 milhões de pessoas. Enquanto isso, os países ricos gastaram ano passado 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armamentos. Ou seja, esse despudor, esse contrassenso, esse ato desumano, essa falta de solidariedade, essa falta de fraternidade é que está criando um mundo com gente raivosa. E eu quero criar um mundo de gente amorosa, de gente simpática, de gente humanista, de gente fraterna, de gente que aprenda a olhar o seu amigo e abraçar e estender a mão quando ele precisa. Por isso, Camilo, meus parabéns. Nós temos uma meta, marcar 1000 gols. E os nossos 1000 gols vai ser construir 1000 institutos federais nesse país para a gente resolver definitivamente o problema da educação. Um abraço e boa sorte para vocês. Então, o presidente Lula falando nesse evento, é um evento, pessoal, de lançamento, de anúncio de novos institutos federais, celebrando ali, brindando as questões da educação no Brasil e tudo mais. E Basília e Débora, tá aí a imagem, por enquanto vocês estão vendo, então, o presidente tirando algumas fotos com as pessoas, vivendo esse momento com os outros ministros, acabaram de cortar o sinal oficial do evento. Não é à toa que o próprio presidente do PL elogia a capacidade que Lula tem em um palco, né? Porque, assim, eu até ouvi essa semana uma expressão fantástica. Estava numa roda de conversa, as pessoas falando sobre a baixa capacidade de atuar nas redes sociais do governo federal, né? Que Lula não tem esse tete-a-tete como o Bolsonaro tem. Aí disseram assim, o Instagram do Lula é o palco. Falei, puxa vida, uma interpretação muito boa, porque é verdade, se tem uma coisa que Lula sabe fazer, é chegar no palco. Se você concorda ou discorda, são outros 500, né? Basília e Débora, quero ouvi-las, por favor. Basília Rodrigues, o presidente, então, fazendo ali todo o seu pronunciamento, a sua fala, brindando a educação brasileira, porque é um dos motes do evento, né?
A gente pode dizer que é a diferença entre a comunicação analógica e a comunicação tecnológica. O presidente Lula, no seu terceiro mandato, isso aqui é chover no molhado, ele é muito bom de fala. Ele é um comunicador nato. E isso diferencia de boa parte dos políticos brasileiros, que nos últimos tempos têm pegado carona nas redes sociais, em que eles não mostram a cara, mas colocam ali fotos e frases de efeito. Então, é um conteúdo pensado. No caso do Lula, ele erra ou acerta pelo improviso, né? Muitas das suas declarações mais recentes causaram problemas porque ele não estava partindo ali de um papel já com algumas palavras escritas. E aí, em alguns momentos desse discurso feito hoje por Lula no Palácio do Planalto, eu me recordei de campanhas de outros momentos e outros governos que você via o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trazendo toda a notícia para si, todos os holofotes para si. Este evento ocorre numa pauta positiva pós números desastrosos da popularidade do presidente da República. O governo está vindo com a expansão da rede de institutos federais no Brasil, então mais unidades vão ser construídas. Isso já estava na previsão do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com recursos na ordem de 2,9 bilhões de reais para a construção de novas unidades, para a compra de equipamentos, né, para turbinar estes institutos e outros 1 bilhão de reais para a consolidação dos campi já existentes. Então, isso já está no papel. Agora é hora de botar para fora, né? Mostrar essas entregas. E o governo civil muito cobrado depois da divulgação destas últimas pesquisas quanto ao nível de popularidade, com se comunicar melhor, apresentar estas entregas. É claro que tudo passa por um planejamento. Se o primeiro ano foi de planejar, agora o segundo ano é para mostrar, para colher o que foi plantado no primeiro ano de governo Lula. É um dos mantras ali dentro do Palácio do Planalto. Agora, 2024, é o ano da colheita. Agora vocês vão ver que o governo vai turbinar, vai para cima. Só que os números, neste breve início de 2024, não têm demonstrado isso. Então, Lula sentiu muito a responsabilidade. Ele, como o principal comunicador e articulador do seu governo, não à toa você vê aí um tom muito acima, né, Débora? Um tom muito mais otimista do que em declarações recentes que só levaram o presidente para o centro de crises e confusão. Até na hora que ele foi falar sobre questões femininas, né, ele evitou aí ou conseguiu prestar mais atenção nas suas palavras e, pelo menos daqui, eu não vi nenhuma escorregada. Pois é, sempre fica esse estado de atenção, né? Porque é lógico, se nós estamos aqui repercutindo a pesquisa, alguma dúvida que hoje de manhã a primeira coisa que a equipe do governo ficou sabendo e conversando foi sobre esse anúncio de popularidade? A gente vai até citar daqui a pouco essas avaliações de ótima ou boa do governo Lula, que teve uma queda ali bem significativa divulgada pelo Datafolha. E aí eis que temos, né, Débora Bergamasco, essa vinda de palco ao Lula, porque o faz muito bem, para além de gostar dele ou não, ninguém discorda de que ele é um grande talento no palco como orador. E traz isso também para poder colaborar nessas boas impressões. E os números, Débora? O que eles anunciam? O que é que eles trazem? Olha, neste anúncio de agora, né, que terminou nesse instante, a gente conseguiu mostrar aí ao vivo, serão, desculpa, Opa, 140 quer tomar uma aguinha, mil... minha querida? Qualquer coisa, pode tomar uma aguinha. Menina, tem semanas que eu tô assim, preciso de dicas, chá de orégano, já me falaram, eu preciso de dicas para melhorar, mas é uma tosse, enfim... Você cura. Olha só, 140 mil novas vagas. Por quê? Porque o plano desse lançamento aqui, desse investimento, como a Basília disse, que é um investimento já previsto no planejamento do PAC, são 2 bilhões e 500 milhões de reais para a expansão de novas unidades e mais 1 bilhão e 400 milhões para a consolidação dos campi atuais. Então, a gente está falando do quê? De reforma, ampliação, melhora de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e equipamentos. Então, olha só. Com a criação, são 100 novos institutos federais espalhados pelo Brasil inteiro, em praticamente todos os estados do Brasil,
com 140 mil novas vagas. Agora, quando você dá a vaga para uma pessoa, a mudança que isso pode causar na família dessa pessoa, ela é tão importante que Lula disse o que aconteceu com a vida dele mesmo, quando ele conseguiu finalmente ter um curso técnico e como isso revolucionou a vida da família dele. Então, acho que é interessante e pode trazer, sim, como a Basília disse e como Lula diz, né, a hora da colheita mesmo. Só que, para que fiquem prontos essas novas unidades, ainda demora um pouquinho. Ah, sim, com toda certeza. Por enquanto é trabalhar com aquilo que tem, né, do Instituto Federal. Até encerro aqui esse assunto, ifsp.edu.br, para quem eventualmente quiser ver, saber onde está, estudo de graça, né? ifsp.edu.br. Obrigada, Basília, obrigada, Débora.